É isso aí, vamos iniciar mais um episódio de Um Euro e Tal Podcast. Hoje temos a presença ilustre do nosso amigo Robson Santos. Raul. Robson Raul. Santos. Não tem Silva Mendes, errei. Vamos começar de novo. Pois bem, vamos iniciando mais uma gravação do nosso podcast, Um Euro e Tal Podcast. Inclusive, acho que uma das mentoras desse nome está aqui na mesa, Monique Lima, concordou comigo com esse nome e a gente vai mantê-lo, vai seguir com ele até se familiarizar e até o público se familiarizar com ele. Hoje o tema da nossa conversa aqui é saber como vocês conseguiram comprar um apartamento na Europa, aqui em Portugal, sem €1 no bolso. Saíram do aluguel, graças a Deus. Você já tem menos de pouco tempo, né, que você comprou seu apartamento? Pouco tempo. Menos de um mês, talvez. Menos de um mês. Menos de um mês. Eu vi as suas histórias da sua mudança. A sua sala é grande, hein, Robson? Grande pra caramba. Você tava lá em um eco, tudo vazio ainda, né? Tá tudo vazio. Tá tudo vazio, muito legal. E a Monique já tem quanto tempo na casa nova? Deve estar fazendo uns 3 meses agora já. 3 meses já? Tá velha de casa. Já sabe os vizinhos? Já conhece? Já quero comprar outro. Sem tirar €1 no bolso fica fácil, né? É fácil. E esse é o tema do nosso assunto aqui. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, vamos falar um pouco sobre vocês, o que vocês fazem aqui, o que vocês faziam no Brasil, há quanto tempo vocês estão? Se apresente pra gente. Bom, eu sou Robson Raul. No Brasil, eu trabalho com eletrônica, mais precisamente com os drones. Eu faço a manutenção dos drones. Bom. E... Então você conhece aquele bichinho ali? Conheço sim. Mavic. E lá no Brasil a empresa permanece, que é a RR Drones, em Campinas. Eu sou de Campinas. Drones. Tem São página Paulo. no Face? Tem Instagram? Tem página, tem Instagram, tem tudo. Tem tudo RR lá. Drones mesmo. RR Drones. De Robson Raul. Robson Raul, isso. Original. É pra não esquecer. Sou de Campinas original, nasci Você em Minas, nasceu lá? mas eu sou de Campinas. Eu cresci em Campinas desde os meus 1 ano de idade. Certo. Me envolvi com a eletrônica nos 12 anos de idade, numa oportunidade numa loja de eletrônica que tem lá no bairro. Cresci, desenvolvi... Mas não, quando você aprendeu, naquela época que você aprendeu não era com drones, né? Não, era eletrônica Era TV, geral, som... televisão, som, micro-ondas. Entendi. E depois que você entende o caminho da eletrônica, o ramo em si, né, o segmento... A eletrônica é como você andar de bicicleta e depois passar por uma moto. É basicamente isso. É mais fácil de Foi falar. essa a sua transição desses equipamentos para a área de drones, né? Exato. Entendi. Só vai evoluindo mesmo a tecnologia. E aqui você continuou fazendo serviço de drones, de manutenção? Então, eu vim para Portugal justamente para desenvolver a RR Drones. Sim. Só que de princípio não deu certo. Por quê? Porque Portugal é pequeno e o povo ainda não avançou tanto quanto o Brasil. O Brasil é muito grande, é bem avançado. No segmento de drones, No né? segmento de não tem drone. muito drone aqui voando, nem tem muito drone caindo para você consertar. É verdade. E eu penso assim, o Brasil é muito grande em população, então muita gente tem drone. Sim. Em Portugal tem poucos, então esse segmento aqui em Portugal não deu muito certo. E aqui não pode também, não é isso? Aqui tem Pode, algumas restrições, né? tem Tem algumas restrições. restrições. E qualquer voo que você for fazer, mesmo um voo pequeno de hobby, tem que ter uma Tem que pedir autorização. autorização, a não ser que o mapa Tá. esteja branquinho ali no Voe na Boa, que é um aplicativo que eu uso Que é o para voo na poder boa, olhar. assim, Muito bom esse aplicativo. E tentei desenvolver isso, não consegui. No começo eu trabalhei com estafeta, chamado estafeta, o motoboy Que é do o Brasil. motoboy, é o delivery, né? Isso, delivery. Trabalhei como estafeta aqui uns 4 meses para não ficar parado, porque eu não aguentava ficar parado. Sim. Ficava doido de ficar parado. E surgiu para mim uma oportunidade de trabalhar com a fibra ótica. Aí mudou toda a trajetória. Quando Continuou foi na isso? tecnologia, mas mudou toda a trajetória. Quando foi isso? Eu entrei na fibra em novembro de 2020. Na fibra novembro de 2020. Ah, pouco tempo. Sim, pouco tempo. Poxa. Novembro
2020? Sim, novembro de 2020 eu entrei na fibra. Mas quando você chegou em Portugal? Quando eu cheguei em Portugal, eu fiquei uns 3 a 4 meses sem fazer nada. Quando foi? Novembro de 2019. Daisy chegou no nosso estúdio e a Mariane, a família do Robson chegou no nosso estúdio. É muito bom ter todo mundo aqui, dar um apoio e participar da nossa gravação. Pode soprar de vez em quando. De 2020 foi ontem. Exatamente, eu falei, mas ele entrou na fibra ótica agora e tal. Não, é 2019. Não foi 2019, pois é. Já novembro de 2019. Sim. E eu cheguei em Portugal em abril de 2019. Entendi. Aí eu fiquei uns 4 meses sem trabalhar, sem fazer nada, tentando desenvolver alguma coisa, não consegui achar nenhum nicho nesse tempo, também não tinha muito conhecimento, né? Conhecia poucas pessoas. E comecei a trabalhar de estafeta. Você veio sozinho ou veio com elas? Eu vim sozinho primeiro, depois eu fui pro Brasil e voltei com elas. Estou com elas. Porque eu vim primeiro, eu queria deixar tudo organizado, não queria correr nenhum risco, assim, grande. Sim. Eu vim primeiro, aluguei casa, ajeitei todas as coisas para depois elas vir com mais segurança, não vim sem nenhuma segurança. E vendo como é, mudar de país não é uma coisa... Só da palavra já é forte. Sim, mudar de país. Verdade. Então vamos estudar tudo certinho. O mudar é complicado. É complicado. Mesmo que fosse de cidade ou de estado, mesmo dentro do Brasil, já seria uma barra, mas mudar de país é muito pior, né? Muito pior. A Monique, eu vou pedir para se apresentar, para falar dela, mas tudo dela eu sei. É minha irmãzinha, a caçula. Não sabe não. Não sabe não, Tem né? segredos. Então tá, fala aí então os seus segredos. Eu sou a Monique Lima, tenho 27 anos. Tudo isso? É. Velha, né? Imagina você, que é o irmão mais velho. Mais velha do que eu tenho 32. Ué, que Não. conta é essa? É doido. Eu cheguei em Portugal em 2018, em outubro de 2018. Vim com meu marido, porém eu sou privilegiada sim. Eu já tinha meu irmão aqui e logo depois também veio o do meio. Verdade. Então somos em três irmãos aqui em Portugal. No Brasil eu era consultora comercial. Trabalhava numa empresa maravilhosa, inclusive salve, Portal Marcas e Patentes, vocês estão no meu coração. É um puxa-saco. É só puxar saco, Leandro, só fala Não, é dessa, também porque se um dia eu voltar, né, eu tenho que garantir tem as portas abertas, a né? minha cadeira. E, enfim, sendo consultora comercial, quando eu cheguei aqui não era ninguém de ninguém, né? Não tinha nenhum diploma e fiz de tudo um pouco. Fui assistente de escritório da Gisele. Depois fiquei desempregada também, porque tem que ter. Tem que ter no currículo. Tem que ser. E hoje eu trabalho como estafeta. Sou delivery Você é delivery. da Uber Eats. Nesse Senhor. Frio, nessa chuva. Eu faço de carro, porque Que você é privilegiada eu sou assim. privilegiada assim. Mas já trabalhei no call center, foi horrível. E hoje eu gosto bastante do que eu faço pela dinâmica da rua. Tá na rua legal, né? Ver pessoas, tá, cada dia é uma história diferente. Estafeta é tudo fofoqueiro. Foi. 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 E eu me divirto bastante. É mais ou menos isso. Que bom. Eu não sei se eu falei no início da nossa gravação, mas o tema de hoje é justamente para falar sobre a trajetória de vocês e até onde vocês chegaram hoje, que é como comprar um apartamento na Europa, aqui em Portugal, sem €1 no bolso. Como que foi isso, né? Mostrar a história de vocês, mostrar de onde vocês vieram e chegar ali naquele aeroporto de Lisboa sem nem a chave de casa vocês tinham, nem casa, nem nada. Vocês tinham as roupas e pronto, e tinha que começar a vida ali. Eu costumo dizer que normalmente a gente fala que a gente é só um número, né? No Brasil a gente tinha o nosso número do CPF. E quando a gente chega aqui, nem número a gente o CPF não serve Porque de você nada. não tem o número de contribuinte, você não é nada. O país nem sabe que você tá ali. O mínimo que você tem ali é o teu passaporte e acabou. E olhe lá. E o passaporte é um documento brasileiro. Brasileiro. Então,
Você não é realmente começar do zero. Começar do zero. Até nos números. Até transformar o NIF. Até para se tornar um número é custoso. É verdade. Você precisa pelo menos de alguém e ver essa ideia de que a gente não é nada sozinho, né? Até para essa coisa tão simples que é ter um NIF, a gente precisa de alguém para ir lá. Precisa de alguém. Para ir lá nas finanças, assinar e ser... Ajudar um pouquinho no começo da burocracia. Exatamente. É bem complicado essa parte. E depois, naquela época, eu lembro que em 2018, vocês dois chegaram em 2018, né? Você para 2018, depois de 2019, mas era uma época bem complicada para o aluguel, né? Muito. Aluguel, hoje eu vejo um pouco menos de reclamação. Eu não sei se por conta desse momento de pandemia, não sei porque também tem menos brasileiros chegando, menos estrangeiros chegando, então a procura de aluguel caiu um pouco. E aí eu vejo menos reclamações na internet. Mas naquela época havia uma reclamação muito grande e uma dificuldade muito grande, né? Eu também tive a minha dificuldade quando cheguei, mas como que foi para vocês conseguirem esse primeiro passo de conseguir a casa de vocês no aluguel em si, né? Bom, assim que eu cheguei em Portugal, eu não tive muita dificuldade no aluguel porque eu vim com uma boa condição. Sim, fez um pé de meia lá para trazer, né? Eu não fui privilegiado igual a Monique, porque tenho irmão, mas eu fui privilegiado porque eu tive a Monique que me ajudou. Eu fiquei 2 semanas na casa da Monique. Até conseguir alugar a casa. Eu não quis procurar aluguel particular. Eu fui direto em imobiliária. Só que em imobiliária você tem que dispor de um bom valor, porque você tem que pagar o calção, né? Você tem que adiantar um calção. Eu adiantei 3 calções. E tem que pagar a primeira parcela do mês. O mês corrente, né? Pagar para entrar. E eu aluguei um apartamento caro na época, porque hoje está tudo nesse valor mais ou menos, né? Sim. Eu aluguei um apartamento de 700 euros na 700 euros. Então você teve que dar 3 calções. 3 calções, mais 3 vezes 700, mais 700 pelo mês inicial. E eles fazem assim, no fim eu até tomei um susto quando eu entreguei o apartamento, porque eu não sabia que era dessa forma. Eu aluguei com a imobiliária, a imobiliária, uma das imobiliárias mais difíceis de alugar aqui, mas fui nela justamente porque é difícil. Se é difícil, a fila é menor. A fila vai ser menor, vai ser mais rápida as coisas. Então, procurei nesse caso. O que me pediram de princípio? Fiador. Fiador? Tenho. Fiador. É português? Não. Então você não tem fiador. Tem que ser uma pessoa... Você não conhecia nenhum português para dar essa força? Não conhecia. Conhecia 4 brasileiros. É o que eu conhecia. Então, fiador não tinha. Deles. E aí, o que você fez? Sem fiador, a opção é o adiantamento de rendas. 3 rendas adiantadas, que eu achei que ficava como calção. Que foi o susto que eu tomei quando eu devolvi o apartamento. Que é o que nós chamamos de depósito no Brasil. Isso, você deposita ali esse valor, fica lá, só que esse valor ia ser descontado ao longo do tempo. Eu continuei pagando mensalmente sem falhar. Aí quando eu devolvi, eu recebi todo o valor de volta. Caramba. E era para ser descontado e eu ficar 3 meses sem pagar. Você pensou que os últimos 3 meses não precisaria pagar, que é o tempo de você procurar um outro lugar para você. Exato. Não, eu recebi tudo de volta. Então foi até bom. Porque ficou ali uma poupança oculta. Eu nem sabia que aquela poupança existia. E foi bom porque, infelizmente, a gente ouve muita gente falar que perde o calção, porque aí a pessoa inventa alguma coisa e aí, enfim, fica... Um probleminha aqui, um probleminha ali. E às vezes tem algum... não são todos, mas tem muitos senhorios que agem de má fé. O último aluguel que eu tive problema. Tive problema, fiquei sem receber 40%. Caramba. 40%. Depois desse aluguel que você saiu, você foi para um outro apartamento. Depois desse aluguel que eu saí, eu fui para França. Tá. Então fiquei um tempo em Portugal, fiquei um tempo na França, voltei para Portugal e agora tô de novo na França, agora eu vivo nessa. Vou lá e vou cá, porque eu trabalho na França. Sim. O meu trabalho é focado na França. Vamos chegar lá. Ainda vamos chegar lá. Vamos falar da tua nova empresa. E você, Monique, eu sei que você estava aqui na minha sacada, olhando para o apartamento do outro lado da rua. Na verdade foi a Gi que comentou. Eu tinha 7 dias
de Tava chegar aqui, em né? Portugal. E assim como eu recebi o Robson, o Félix me recebeu, eu e o meu querido esposo. E aí a Gi comentou, e eu já cheguei àquela preocupação, não tínhamos uma reserva tão gorda que nem o Robson. O Robson é playboy. Boy. Os caras que é boy. E a Gi comentou, falou assim, tem um apartamento ali na frente que ele tá com placa de vende-se desde o começo do ano, isso era em novembro. A gente podia ir lá, deixar uma carta debaixo da porta para ver se o dono não tem interesse em alugar, já que ele possivelmente está com uma dificuldade na venda, uma demora na venda. E eu dormia nesse quarto aqui, que hoje é o nosso estúdio, abri essa janela e em cima do venda-se tava a renda, assim, de uma noite de um dia pro outro. Era de noite isso e na manhã seguinte já estava... Já tava lá, né? E aí eu Uma liguei renda. pra imobiliário, o corretor. Eu não acreditei muito que ele ia me dar moral, porque a gente já sabia que havia esse certo preconceito com os brasileiros ou com a dificuldade. Eu falei, olha, não vou nem criar muita expectativa, mas no final deu certo. E na altura eu paguei 1 mês de calção e 1 mês e meio de renda. E o meu aluguel era razoável até. de 500 euros, então foi 1.250 euros que a gente dispôs ali. Mas foi um alívio muito grande, porque com 1 semana de Portugal a gente já tinha a nossa casinha, assim, que era um dos maiores receios, né? Sim, naquele momento tão difícil de conseguir aluguel, conseguir o aluguel era uma pequena vitória já. Ou grande vitória. Na verdade, quando você chega aqui, qualquer passo que você dá já é... Até o NIF. Até o NIF. Você já fica felizão, você fala, caramba, eu tenho o NIF, é o CPF de muito. Portugal e tal. E aí nós ficamos lá 2 anos, que foi exatamente o tempo do contrato, até hoje a gente mudar para nossa casa própria. Casa própria. Que bom, vocês não saíram, né? É muito ruim. É normal quando a gente vem pra cá pagar aluguel. A maioria das pessoas, muitas das pessoas nunca pagou aluguel no Brasil e tal, sempre tiveram suas coisinhas. Outros não, outros sempre ficaram no aluguel, mas dá um sabor diferente você conquistar o que é seu fora do seu país, né? E aí às vezes você olha pro lado e vê que o cidadão ainda está pagando aluguel. Um português está pagando aluguel. Às vezes por opção, talvez. Mas vocês vieram e aí tá com 2 anos aqui em Portugal e conseguiram. Eu sempre tive essa base comigo, pela questão de ser empreendedor. Nunca Sim. achei que comprar uma casa valeria a pena. Sim. E eu ainda continuo com isso pelo Brasil. Eu acredito que não vale a pena. Eu continuo ignorando isso. Você continua ignorando. Claro. É melhor ter, né? Eu É melhor falo, pagar o que é nosso. Ou seja, eu falo pela questão de juros, porque no Brasil, se você comprar um apartamento de 100 mil, Exatamente. vamos fazer uma conta redonda, financiado 100%, você vai pagar 250 mil nele, você vai pagar 150 mil de juros. Então, não faz sentido. É muito mais barato você pagar aluguel para quem é empreendedor. Só que aqui em Portugal é muito diferente isso. Os Sim. juros não A alcançam. taxa de juros aqui é absurdamente... muito baixa. É muito pequena. essa questão aí é uma questão de conta, sentar e fazer conta. Quando você faz a conta, você se assusta. Percebe? Aí você não compra lá Você no não Brasil. compra, no Brasil não compra. Hoje, tendo o nosso entendimento hoje, no Brasil, acho que nenhum de nós 3 compraria. Pagaria aluguel e jogaria essa diferença de valor para algum tipo de investimento do que pagar uma parcela de apartamento. Exatamente. E tem Não outro vale. motivo. Quando você compra financiado no Brasil, você não vai pagar 800 mil reais de parcela. E é o que paga num aluguel, mais ou menos. Eu, como tinha uma vida de uma classe mais alta, eu pagava 2.000 de aluguel, mais 500 de condomínio, 2.500. Se eu fosse comprar um apartamento nessa categoria do que eu morava, eu ia pagar 5.000 de parcela. Exatamente. Aqui em Portugal acontece ao contrário mais uma vez. Ao invés de você pagar mais caro no apartamento que é seu, você paga mais barato. Mais barato. E A paga mais parcela caro fica no aluguel, na renda. Exatamente. Porque aquele tempo, aqui vale aquela máxima de que, mas eu vou entrar no financiamento de 25, 20 anos, 30 talvez.
Cara, esses 20 anos vai passar do mesmo jeito. Você comprando o teu apartamento ou não, vai passar e aí você decide. Realmente, aqui vale muito a pena. Me falem o planejamento que vocês tiveram, como que foi essa pré-compra? Fala, putz, tô de saco cheio do aluguel, vou tentar comprar um apartamento. A gente nunca sabe se vai dar certo, né? Afinal de contas somos imigrantes aqui. E a gente... Não tinha... Às vezes tem fé de que vai acontecer, de que... Mas a gente fala, se não der certo também... Não tinha exemplos... Paciência. Práticos para entender. Exatamente. Eu acho que é bom ressaltar que em nenhum momento eu, pelo menos Monique, quero passar que é fácil, que é simples, que é para todo mundo vir para Portugal, não. Que é doce, porque agora, com 2 anos aqui, que eu consigo respirar. O primeiro ano é dolorido. É só porrada. O primeiro ano E consigo ter mais paz no meu coração de que foi a escolha certa. Por muito, muito e muito tempo eu pensei em voltar para o Brasil, eu pensei do que eu tô fazendo na minha vida, eu pensei nas coisas que eu me desfiz no Brasil e será que tava valendo a pena? Então é bom lembrar que é difícil, que você não é nada e que eu tinha 25 anos de vida no Brasil, ou seja, eu construí alguma coisa em 25 anos. Exato. E aqui é começar do 0, como fosse realmente renascer. Então, não é pra todo mundo, imigrar não é pra todo mundo, imigrar não é pros fracos. E principalmente Portugal, quando a gente tá no Brasil, eu imagino que vocês compartilhem com o mesmo pensamento, mas quando a gente tá no Brasil, que a gente ouve falar que alguém tá morando fora, a gente tem muito sonho americano da coisa. Que né? tudo dá certo, tudo é simples e é só ir lá ganhar dinheiro, muito. Sim, porque a gente conhecia pessoas que estavam morando nos Estados Unidos e aí é outra realidade. A pessoa tem realmente... consegue ter um salário melhor, consegue ter um carrão, uma casona, assim, com muito mais facilidade. Em Portugal não é assim. Não, aqui a gente trabalha, na maioria do tempo, para receber um ordenado base ou um pouquinho mais e para ter uma vida tranquila, estável e não tem os luxos que talvez em outros países tem. Então, para quem quer imigrar, eu acho que é importante ver isso. Você quer juntar grana? Portugal não é lugar. Você quer viver legalmente, ter uma tranquilidade? Então tem os pontos em que cada país é diferente, tem essa particularidade. E a gente sofre muito no começo. A minha realidade de conseguir fazer a compra, eu não estava procurando aquilo naquele momento, porque eu pensava em tentar um dia, em procurar. Já tinha visto mais ou menos como funcionava o procedimento, como no Brasil. Você vai lá, pede um financiamento para o banco, e o banco quase não sai. E o banco vai lá e faz a prestação para você. Isso, analisa e faz a prestação para você. Basicamente a mesma coisa que no Brasil. E por acaso eu tava a trabalhar e ouvi uma pessoa que eu nunca tinha visto comentando com um colega meu, falando que ele ia tentar comprar um segundo apartamento. Ele era um brasileiro. Segundo. E aí, eu que nem gosto de me envolver, falei assim, ô, tudo bom? Já tava aqui ouvindo sua conversa e você comprou um apartamento, como foi isso? E ele falou, eu fui numa imobiliária, a gente me ajudou e tudo mais. Eu falei, mas como que funciona? Ele explicou mais ou menos e eu falei assim, mas aí precisa ter a grana da entrada e tudo mais. E ele falou, não, vai lá na imobiliária e conversa, porque às vezes eles conseguem fazer algo por você. Te ajudar, te encaminhar. E eu fui, mas eu fui meio desacreditada e no meio da conversa o meu irmão chegou e viu eu lembro desse dia. Eu conversando com o cara. E eu peguei o contato. Ela tava lá, foi, só fofocando. E aí eu peguei o contato da gente e não fui atrás, porque eu realmente achava que não daria certo. Pelo menos não naquele momento. E aí o meu irmão e a Fernanda, que é uma amiga nossa, me cobrou assim, você falou com a senhora? Eu falei, não. Mas por que não? Ela falou,
Mas vai lá ver, se não der certo, não deu, mas vai lá. E aí eu consegui uma reunião, juntei a documentação e aí a gente foi pra luta. Pra real. cabeça. Foi pras cabeças. E aí, depois que eles fazem essa primeira conversa com você, explica quais documentos precisam, que você já fala, se você lembrar dos documentos. Como que é a busca e a escolha do apartamento em si? Tem um lá, você escolhe, ou é o que tiver disponível? Como que é? Na verdade, assim, ela já, na primeira reunião, ela já me pediu a documentação, é basicamente tudo. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, é tudo, leva tudo que você tem. tiver, aquela pastinha que tem tudo, leva. O IRS, que é a nossa declaração de imposto de renda no Brasil, aqui é o IRS. Extrato bancário dos últimos 3 meses. O recibo de vencimento, que é o Olerite, dos últimos 3 meses. Eu e o Pablo, sempre nós dois. NIF, famoso. NIF, o famoso NIF. No caso do Pablo, como ele trabalhava como trabalhador independente, atividade aberta nas finanças, os recibos do pagamento das rendas, né? Pagava lá todo mês os 500 euros, pegava aquele recibinho, a gente levou tudo aquilo. Elas faziam uma pré-análise para dizer se elas acreditavam que os nossos documentos teriam aprovação. Por quê? Algumas coisas são importantes, como por exemplo, ela falou, olha, aqui é bacana que na conta de vocês recebem o ordenado e vocês não fazem muitos levantamentos, que é o saque. Então, tudo que a gente utilizava era no cartão, então o banco sabia ali onde que a gente estava pagando, tinha os débitos direto da conta de luz, de água, então o nosso ordenado vinha e o banco sabia para onde ele estava sendo direcionado. Então isso também era uma coisa que ela demonstrou como sendo importante na hora de... Porque senão seria um pouco fácil falar, joga 1.000 euros, 2.000 na minha conta, depois saco e te devolvo. Ou né? põe de novo. E põe de novo, amanhã põe de novo. No mesmo mês tem uma movimentação muito grande, mas sem ser real. Então tinha que gastar o dinheiro. Isso ela falou que era um ponto positivo da nossa conta, que tinha essa movimentação. Para quem quiser já começar a se preparar para isso, eu acho que é um passo importante. E aí elas faziam essa pré-análise e dizia pra gente que se, por acaso, elas percebessem que aquilo não seria aprovado no banco, para não ficar com uma restrição. Para não queimar a ficha? Isso, para já não ficar com uma negativa, a gente faria o jeito certo. No nosso caso, como nossa conta já tinha esse tipo de histórico, o nosso processo em si demorou, porque foi no começo da pandemia, depois, quando a gente teve a primeira pré-aprovação ali, a imobiliária passou por um problema onde eles tiveram... Aqui tem muito isso de dados pessoais, sabe? Proteção de dados pessoais. Proteção de dados, isso. Sim. E aí eles tiveram uma vistoria onde eles tinham que pegar todos os clientes que já passaram por eles e passar por essa vistoria. Então eles ficaram um tempo sem trabalhar para poder fazer isso. E aí o nosso processo demorou um pouco mais por conta disso. Mas no momento em que ele falou, temos a pré-aprovação, a gente começou a ver os apartamentos, começamos a visitar e já tinha ali o valor, a gente teria até 90 mil, poderíamos comprar um apartamento até 90 mil euros. E aí, claro, talvez se fosse 100, talvez aprovasse, né? Se fosse uma diferença não tão grande, não teria problema. Você já tinha entendido o tamanho do benefício quando eles disseram esse sim pra vocês? Não, porque pra mim... Não estava acreditando ainda? Não, pra mim era assim, eu só ia ter certeza daquilo no momento em que eu assinasse. Então assim, eu tinha uma pré-aprovação. Sim. Podia ser que tudo mudasse. E em nenhum momento houve uma promessa, uma certeza. Até realmente ter dado certo, a imobiliária falou, a gente depende do banco. Então vamos trabalhar pra dar certo, mas não... Eu não queria criar muita esperança pra não ficar frustrada. Porque... expectativa e se arrepender depois. Porque aqui toda a minha questão de documentos, tudo, eu fiz uma vez e tive que refazer. Tudo de primeira deu errado. Então, aqui, se desse errado de primeira, já tava tudo bem já.
Fala, já vamos pra segunda aí, porque eu sei que essa primeira aqui não é essa. Vamos mandar a documentação de novo? Mais ou menos a mesma situação. Eu não vim a procurar apartamento para comprar, porque eu já tinha aquele pensamento, comprar não vale a pena, sempre tive esse pensamento. Mas na mesma eu tentei com a imobiliária que eu alugava, que a Era, só que não deu certo. Ah, você chegou a tentar uma primeira Tentei, vez. então eu fiquei meio assim, porque eu fiz uma amizade com um gerente da Era, e a gente tentou lá uma maneira, mas não conseguiu. Aí eu falei, não é possível. Deixa Já pra tinha lá. o IRS. Já tudo, meio que desistiu. Quando eu já meio que não. desisti. Né? E me surgiu a oportunidade, devido ao meu trabalho, eu tive que alugar um barracão. Aluguei um barracão de uma outra imobiliária. Essa imobiliária, inclusive, é de uns brasileiros, que vivem aqui há muito tempo, 20 anos já. Sim. Aluguei a imobiliária dele e perguntei pra ele, por um acaso você não tem uma casa pra me alugar? Que eu tô morando num apartamento que eu não tô gostando. Que eu tava morando na Torre da Marinha, de frente com um lugar muito movimentado, passava muito carro na avenida principal e o apartamento não era selado, então toda hora barulho, tava cansado daquilo. Perguntei. Aí ele falou, por que ao invés de você alugar, você não compra? Aí eu duvidei. Na hora, a primeira coisa foi duvidar. Normal. Falei, não é possível. A gente não acredita Não que vai dar certo. Aí ele falou, não, seria possível assim. a gente tem que tentar. Depois que tentar e falar assim, não consegue, aí você pode falar que não consegue. Aí aceitei a proposta dele, entreguei toda a documentação, bem parecido, nada muda em questão de documentação. Entreguei tudo que ele solicitou, levou uns 2 meses mais ou menos, e ele deu a resposta que eu já podia procurar o apartamento. Só que eu optei por não procurar apartamento. Vocês procuravam por conta própria ou a imobiliária que levava vocês nos disponíveis? Ele deu a opção a mim de eu escolher o que eu quisesse. A princípio eu ia comprar uma casa em Fernão Ferro. Só que eu tava achando valores muito acima do que eu queria. Eu gostando ali, eu falo pra minha irmã, toda vez que a gente passa, sentido assim, Cecimbra, sentido aqueles lados de lá, fala, pô, esse bairrozinho aqui, esse canto aqui é legal. Não tá tão longe de Lisboa, apesar de eu não precisar de Lisboa pra nada, mas é uma referência, né, de distância. Não tá tão longe de Lisboa e eu acho as casinhas dali, tem umas casinhas muito bonitas. Sim, você foi procurar lá? Procurei lá, só que eu vi que os valores eram muito acima do que tava no meu alcance. Sim. A média de casa ali é de 300 mil pra cima. Eu não achava que era tão caro, porque é um bairro que não tem muita casa. Se você ver bem, não tem muita casa, mas todas as casas que tem, são as casas bem ajeitadas. Bem feitas, são bem bonitas e grandes, né? Casas Casa grandes. terra. Aí eu desisti dessa de procurar e optei por comprar uma casa deles mesmo. Falei, tem alguma coisa pra me mostrar? Tenho 2. Foi, me mostrou uma. Essa primeira que ele me mostrou, eu gostei, foi ela que eu fiquei. Então, foi mais O primeiro rápido. apartamento foi... O primeiro que a gente viu, eu gostei e a gente já ficou com ele. Você ficou com o primeiro? Não, eu fiquei com o último. Eles nos mostraram alguns e falaram também, falou assim, se você vê algum anúncio na internet, alguma coisa assim, me manda um link, a gente conversa com o proprietário, claro, imobiliária para negociar um valor com o proprietário, se ele aceitar, a gente pega esse apartamento. Então a gente procurou algumas coisas, mas assim, na internet não tinha nada que nos chamasse tanta atenção. Teve um até, só que era mais distante, acho que era no Barreiro, era um apartamento bem bonito. E aí falamos com o proprietário e tudo, e ele falou, se você quiser, pode ser, mas tem outros apartamentos aqui na região que você queria para te apresentar primeiro, acho melhor você vir aqui, se você não gostar de um, a gente vai até lá, beleza? E aí a gente viu todos os apartamentos dentro do valor que a gente podia. Tinha que fazer alguma reforma para entrar, era assim... Bem zoado. Bem zoado, ou tinha que arrancar uma parede inteira, ou tinha que fazer toda a cozinha, ou tinha que... E como a gente não tinha nenhum euro no bolso, a nossa escolha foi o que menos... O apartamento que estava habitável, assim, que tinha menos coisa para fazer. O que podia entrar e morar. E aí depois a gente se vira. Porque é outro prazer quando você tá na sua casa e falar, agora sim, vou atrás de um dinheirinho e vou investir na minha casa. Vou fazer a minha parede do meu jeito, vou fazer a minha iluminação do meu jeito. E quando a gente tá saindo da renda, tá bom, sabe? Tipo assim,
A imobiliária pergunta, você tem alguma exigência? Eu falava, não, eu quero a minha exigência e dá certo. Mas pode ser primeiro, pode ser térreo, rechão? Pode ser o que der. Senhora, o que der, a gente tá aceitando. Então, a gente escolheu um apartamento que tinha que fazer toda a cozinha, mas dava pra ficar com ela enquanto não podia. E aí, liguei pra minha mãe sempre fala, ora a Deus, que se for, vai ser. E eu falei que eu ia fechar naquele apartamento. E a gente tava até em Albufeira no dia que a corretora me ligou, isso foi em agosto. E ela falou, olha Monique, você escolheu um apartamento e tudo mais, mas eu tenho um apartamento que tá melhor na mesma rua. Você não quer ver ele primeiro, antes de você fechar? Eu falei, pode ser. Marcamos de ver na segunda-feira, vimos, tava bem melhor, assim. E aí foi o último do último, que a imobiliária não tinha nem nos apresentado, acho que eles acharam que a gente nem ia gostar dele. E eu acho que foi o apartamento da corretora. Pelo que eu entendi, era um apartamento da corretora, da proprietária da imobiliária. E se ela tivesse interesse, usado do interesse em si, seria o primeiro. Falar, não, mostra o meu lá e pronto. Não, e foi a última que nem tava na lista. Nas opções. Mas como a gente escolheu um da mesma rua, ela falou, mostra aquele também. E aí ela falou que também acreditava que a vizinhança era melhor, os vizinhos eram melhores que aquele prédio que ela conhecia. Enfim, e aí a gente escolheu aquele apartamento que foi o último a ser visto. Beleza. Valores. Para que você saia do apartamento, do aluguel, e como nós dizíamos da diferença do Brasil, vocês pagavam mais caro na renda e muito mais barato na prestação da casa, né? Quanto que vocês pagam? Quanto vocês pagavam de renda? Relembra para mim. Quanto que vocês pagavam de renda e quanto vocês pagam de prestação? Eu pagava de renda média de 700. Sim. Eu mudei 2 vezes em Portugal, então a média 700. Morei na França também um tempo, também pagava os mesmos 700. Sim. E quando eu comprei, agora, eu vou pagar 543. Ou seja, eu vou pagar mais barato. Barato no que é seu. No que é meu. E ainda assim, pelo que a gente ouve falar, 543 ainda é uma prestação alta. É uma prestação alta. Diante das outras opções que tem. Mas também você me disse, fora do ar, que foi uma opção sua. Ter um apartamento grande, um apartamento mais caro, um apartamento mais... Que faz jus a essa prestação, né? O valor do seu apartamento é... 240 mil. 240 mil euros. É um puto apartamento. Porra. Quantos metros quadrados? 130. Nossa, 130. Dá 2 desse aqui. Dá 2 do meu. Com certeza. Dá 1,5 desse aqui. É muito grande. O meu, nossa realidade um pouquinho diferente. Apesar que a gente mora... Playboy. Mas são muito perto, né? A gente tá a 1 quilômetro de distância. Dá menos, né? É menos. E o nosso apartamento é bem menor e tudo mais. Nosso apartamento custou 77 mil euros. Nós fizemos o financiamento a 100%, mas existe uma proposta de pagar um pouco mais no começo e depois diminui. Então, nos primeiros 7 anos, nós vamos pagar 434 euros. E depois, 234. 234. Nossa parcela... 234, não dá pra acreditar? E é menos do que a metade do aluguel. Sim, inclusive a minha renda ia aumentar. Eu pagava 500 euros, mas como estava no final do contrato de 2 anos, ele ia aumentar para 550. 550. Menos 234, que é a sua parcela original. 300 e 300 alguma e coisa, pouco. vocês fazem Faz as contas aí. Né? Menos 300 e pouco. Você pega esses 300 e pouco que você já ia dispor e faz algum tipo de investimento ou compra um outro apartamento. Ou exatamente, tranquilo. Quita mais rápido. O quita mais rápido, paga 2 parcelas por vez. Depois de um certo tempo, um ano e tal, você pagou certinho, manteve sua relação com o banco filé, você pode tentar novamente que possivelmente consegue comprar outro. Quando você perguntou dos documentos, acho importante falar sobre o que eles analisam aqui, que é a taxa de esforço, que no Brasil é parecido com o Serasa. Com o Serasa, Serasa, com o Score. Serasa Score, isso.
que é basicamente a análise de quanto você recebe, quanto você gasta, se você é um bom pagador, se você já teve seu nome sujo na praça. Sim. Nossa, que termo antigo, né? Nome sujo na praça. Por mais que aqui não tem nome sujo, né? Não tem? Não vai para Não. as finanças se você fica... Não, aqui vai para as finanças. E E as finanças penhora o que você penhora, tem. vai em busca e acabou. Acabou. Começa a sua vida Enfim. de novo. Pode Não fazer tem outro essa. financiamento. Pode, É bom saber essas tranquilamente. coisas também. Se não pagar. E depende muito, né? O crédito que você vai ter depende de quanto você recebe, se você tem filhos ou não, isso aumenta e diminui a sua taxa de esforço. Sim. Como eu e o Pablo somos um casal sem filhos, não temos um ordenado muito alto, mas conseguimos. E, Uma e pessoa- também não tinha uma taxa. Vocês também não tinham muitas dívidas, não tinha filhos? Não tem nada Não- nosso, não tem Uma coisa que eu financiamento, não percebi, tem automóvel, nada. Eles usam muito de unificar o salário do casal. Sim. Uma pessoa sozinha, eu acredito que seja um pouco mais difícil de conseguir comprar. É. Justamente por causa dessa questão de taxa de esforço. Então eles unificam ali o ordenado salário Sim. de um e o ordenado salário do outro e unifica O que faz sentido, né? para É a renda da casa. a taxa de esforço, exatamente. É a renda da casa. que entra na casa. E é isso, e deu Mas, certo. mas aí vocês não tiraram nada do bolso? Vocês não pagaram um eurozinho assim e falaram, mano, tão um euro de entrada? Não. 100%. Olha, eu negociei É. meu apartamento em 215 mil. Sim. O banco aprovou 210 mil. Aí foi feita uma nova proposta para ele Cobrir conseguir esses pagar os 5. 215 e realmente pagou 100% dos 215. Top. E no seu caso, a Monique estava me falando outro dia, ela vai falar disso já, sobre um imposto que acho que ela pagou, não deveria pagar e ainda você foi ressarcida por esse. Não é que eu não deveria pagar. Existiu uma campanha de final de ano com a Câmara Municipal. Eu não lembro o nome, porque foi muito assim, as meninas da imobiliária me ligou e falou, tá acontecendo isso, provavelmente você vai receber um valor de volta, mas não falou quanto, nem como, nem nada. Sim. E eu fiz uma busca na internet e não achei nada disso na época, mas eu tive. Mas era uma coisa de final de ano, era uma campanha temporária. E aí você foi ressarcida. Quando você faz o Como que você é ressarcido de algo que você nem pagou? Não, era documentação. Era de documentos. Os documentos, isso. Você tem um custo para fazer a transferência, vai lá no notário, que é o cartório. E tudo mais. Então tem esse custo dos documentos. E eu acredito que eu paguei uns 2.500 de documentos e tive 900 euros ressarcidos, que foi a Câmara. Recebeu de volta. Me deu. Bom, eu não tenho como falar 900 conto. E você tava em Albufeira, torrou tudo lá nessa época. Não, foi depois. Ah, foi depois. Eu não tenho como falar ainda. Meu apartamento é muito recente, ainda está em processo. Sim. E eu assino a escritura amanhã. Mas já tá dentro Então, dele. Já. Ninguém mais toma. Não. Ninguém mais toma. Quiser tomar, tem que arrancar. Sim, mas foi depois que eu assinei a escritura, uma semana depois. Mas isso foi no final do ano, então ela falou que era uma campanha. Pode ser que a campanha esteja ativa ainda, mas... Já que é a mesma câmara. Mas eu não lembro o nome da campanha nem nada. Mas existe isso e... Se Foi der sorte bem-vindo, de- né? Claro, com certeza. Foi muito, muito bom. E eu não sei se tem a ver com o valor do imóvel. Robson precisa e estudar um pouco depois, que existe a isenção do IMI, que é a taxa do imposto sobre o imóvel, que é o IPTU que a gente paga no Brasil. Sim. Aqui é o IMI e eu tive 3 anos de isenção desse imposto. 3 anos. 3 anos. Não sei se tem a ver com o valor do imóvel, se tem a ver com a nossa Provavelmente renda. deve ter. Vamos alguma buscar. coisa assim. Vamos buscar saber Vamos sobre buscar, porque tem um prazo também, assim, que você assina a escritura, você tem um prazo para dar entrada no pedido dessa isenção. Se perder, paga. Poxa. Pra variar. Aqui tudo paga. Tudo é pago. Tudo é pago. Menos a entrada de vocês. Que foi 100%. Sim, a gente conseguiu essa facilidade. É isso. Robson, você estava falando, no meio da nossa conversa, você falava sobre França, sobre essas oportunidades que apareceram, sobre ter ido lá, você aprendeu, você começou a trabalhar com
Fibra ótica? Fibra ótica. Com fibra ótica, depois voltou para Portugal e agora tá lá e cá, lá e cá, lá e cá. Como que é isso? Qual que é o teu ramo exatamente? Assim? Isso foi uma oportunidade de um amigo que trabalhava com fibra ótica e perguntou se eu não tinha interesse porque ele sabia que eu tinha conhecimento de manusear a máquina de fusão, que é a máquina que faz a junção das fibras ali. Sim. Funde uma fibra na outra. Eu falei, tenho conhecimento, mas eu não conheço do trabalho não, eu sei fusionar, mas trabalhar com fibra ótica eu não sei, eu preciso aprender tudo. E eu tenho uma facilidade fácil de aprender as coisas por causa que já é Por conta da minha área, seu reparo, eletrônica, né, tecnologia, então facilidade era mais fácil. Ele falou pra mim sobre essa proposta. Aqui em Portugal ou já lá? Lá na França, direto na França. Direto na França. Inclusive eu tava até sem documento ainda. Tava assim, isso tava isso assim. foi uma das coisas mais interessantes pra mim, porque eu fui pra França sem residência e a minha residência francesa, a BTP, Sim. que é uma residência que dá permissão pra você morar enquanto você trabalha, Enquanto trabalha. chegou primeiro que a de Portugal. residência de Isso foi Portugal. até interessante. Parabéns, Portugal. É fácil, É sério. fácil, é Só fácil. chegar lá, você Me Chega chega aqui, semana que vem você tá com a residência. Tá com a residência, exatamente. Então, recebi essa oportunidade, ele falou com o chefe dele me ligou, que aí fui, fiz o exame médico aqui em Portugal, o exame admissional, igual tem no Brasil lá, Sim. e parti pra França. Trabalhei lá umas 2 semanas, o rapaz vendo como era o meu trabalho, se eu ia desenvolver bem, ele Deu percebeu teste. que tinha um desenvolvimento legal, e o rapaz que me treinou pediu pra sair. Aí eu fiquei no lugar desse rapaz, que era o chefe adjuntista. Então eu passei pro lugar dele e fiquei como chefe adjuntista. Chefe adjuntista é o chefe de equipe que fazia as fusões. Sim. Fiquei no lugar dele por 2 meses. Só que eu não sou aquela pessoa de receber ordem. Não suporto. Aí eu falei, não, tem que mudar isso aqui. Você sempre trabalhou pra si, né? Sempre trabalhei pra mim. Então é difícil depois você se acostumar. Exatamente. Procurei buscar um meio de entrar. Falei, isso daqui deve ser uma área legal para poder estar entrando. E fui a fundo, busquei, vim para Portugal, comprei todas as ferramentas. O próprio rapaz que me contratou me deu a oportunidade de trabalhar para ele como um empreiteiro. Um subempreiteiro, digamos assim. Que ele era empreiteiro de obra, eu fui um subempreiteiro. Trabalhei para ele por um tempo, desenvolvi um pouco e fui para a França de novo. Consegui pegar um contrato com a empresa lá. Hoje eu tenho trabalho na França. Tenho trabalho em Portugal também se eu quiser, mas não estou com nenhum trabalho em Portugal mais. Eu estava até a semana passada, eu finalizei as obras em Portugal. E estou esperando aparecer novas oportunidades. Bacana. Dou preferência bastante na França, eu gosto muito de lá. A recepção com a gente eu acho mais... E olha como são as coisas. No começo da conversa você disse que quando chegou, quem te deu aquela força pra ir abriu a porta e ficou num dos quartos que a Monique estava desocupado, você ficou lá por 2 semanas pra você se ajeitar. E hoje em dia o esposo da Gisele tá lá trabalhando pra... Tá lá trabalhando. Gisele é minha esposa. Você tá confundindo. Todo mundo, eu sabia que agora eu vou confundir mais ainda, porque todo mundo nos nossos grupos, na internet, no WhatsApp, acha que a Monique é minha esposa e não minha irmã. Aí eles falam, vocês não são casados? Não, não somos casados. A gente é casado, mas não um com o outro. Um com o outro, Aí em outro momento a mesma pessoa falou, eu falei com sua esposa, com a Gisele lá pra arrumar. Eu falei, mas eu não sou casado com a Monique, agora a Gisele. É uma confusão. Mas bem, voltando. E hoje você emprega o Pablo, o esposo da Monique. Levou ele pra França, pra longe de mim. Fica aí, Pablo. Não te Faz perdoei. falta não, mano. Faz falta Não te perdoei, não. Robson. Não te perdoei. A gente Deixa ainda vai ele acertar não isso. tá indo bem lá? Tá. Deixa ele lá. Não precisa voltar. Tá bom, Pablinho? Brincadeira, o menino é bom. O menino é bonzinho. Todo mundo gosta dele, não tem jeito. Todo mundo gosta. E bem, aí agora você foi lá, aprendeu, era um empregado. E agora você volta como empregador, né? Exatamente. De tão pouco tempo. Inclusive, a pessoa que me treinou quando eu comecei, hoje é meu funcionário, tá lá com o Pablo. Tá lá com o Pablo. Olha só. A região que vocês fazem é o interior da França, né? No interior da França. O que vem antes? Bom, é a França toda. É a França toda. Tá sempre mudando de lugar. Sim. E o que tá lá
levando a internet para as pessoas que não é a fibra ótica. Qual é que é a tecnologia anterior que eu esqueci? A DSL, que é o par metálico. Tá. Bom, as pessoas Isso vão já conhecer existe lá. como o cabo de telefone, Cabo o fio de- de telefone. E aí vocês tiram isso e colocam a fibra ótica. Coloca a fibra ótica, E- faz o projeto de fibra ótica para depois os ligadores virem e ligar o cliente. A França tem a pior Ah, internet. vocês não entram na casa. Vocês Não. não é aqueles caras que levam a internet até a sala da pessoa. Eu vocês faço faz a até o poste. ligação do projeto na rua. Central alimenta armários e armário alimenta os postes e os buracos no chão, digamos Sim. assim. Depois vem as pessoas que fazem a ligação Outra de cliente, equipe. liga ali naquele buraco no chão, no poste e leva para dentro da casa do cliente. Entendi. Eu faço execução de projetos novos. Você é muito esperto. Tá de parabéns. Muito obrigado. Muito bom, porque, né, 2 anos o cara empreendeu. Ele encontrou comprou a casa e encontrou uma... Falou, meu, isso aqui tem um caminho. Eu vou seguir por ele, vou aprender e vou fazer. E em 2 anos, menos de 2 anos, está Menos de 2 anos. empregando Mais de pessoas. 10 meses para ser exato. Pois é, mantém a empresa no Brasil, criou essa tua empresa aqui e tem contrato para muito tempo na França e até em outros países, não é? Você Sim. tinha me dito. Tem contrato Possibilidade fechado de não, mas tem contratos. possibilidade em Suíça, Alemanha e Itália. Muito bom. Na Suíça você pode levar um pago, tá? Na Suíça você quer, né? Não sei Na se não vai Suíça. reclamar, não. Na Suíça Suíça. é sofrido, ele não vai aguentar o frio não. Pior que ele que sofre mesmo com frio, bichinho. Que bom. É isso. Eu fico feliz por vocês, pela trajetória no primeiro ano, no primeiro ano de vocês, no meu, de todos, é fudido. Um primeiro ano onde a gente enfrenta muita É sofrido demais. muita sofrido. burocracia, muita dificuldade, as coisas não dão certo e às vezes a gente... acho que o momento de desistência, que a maioria das pessoas desiste, é no primeiro ano. Eu tenho uma leve impressão que a burocracia é bem igual ao do Brasil. A burocracia é praticamente as mesmas coisas. Só que a gente está lidando com pessoas estrangeiras, no qual existe ali um pouquinho de rincha. Vou dar um exemplo. Argentina com o Brasil. Então existe isso sim entre as pessoas, infelizmente. Sim. Então a gente enfrenta A a burocracia. né? Você tá querendo dizer sobre a xenofobia. A gente enfrenta a burocracia, Faz parte. Acho que existe mesmo. Eu acho mas que tem. esse Não tem como pouquinho fechar os olhos. de preconceito. Existe. Então acho que a burocracia é igual. Só que Um pouco implica mais um agravada pouquinho por ali, sermos imigrantes. Posso me intrometer rapidinho? Diga, Daisy. Eu acho que é o seguinte... A eu esposa acho do que- Robson tem total liberdade pra falar. Eu acho que é o seguinte, essa coisa da gente pensar em desistir o tempo todo no primeiro ano é muito fácil. Principalmente porque a gente não tá habituado com o jeito que as coisas funcionam aqui. A gente tem que começar a ter um documento do zero e você já tá adulto e velho, Sim. cansado. É Né? E verdade. você tem simplesmente que ter um documento do nada ali e você precisa de outra pessoa. Mas eu acho que é mais difícil você lidar com a maneira do português falar com você, que eu acho que é uma maneira normal deles falarem. Só que Sim. o brasileiro tem muito jeitinho Não pra tá falar com todo Muito mundo. mimimi, né? Muito trato e não sei o que, e eles são muito práticos. Aqui eu acho é que essa sim, sim, praticidade não, deles não. a gente não sabe lidar. É verdade. A gente começa a lidar depois ali do primeiro ano quando você já tomou muito na cabeça. É verdade. Sim. eles Faz- são simples e direto. É São- pá e pum. Fron- A gente não, a gente eles gostam de usar a palavra frontal. Eles são frontais. E não significa, para eles, não significa que eles são mal educados. Eles simplesmente são frontais. Sim, sim, não, não, pronto e acabou. E é o jeitão dos caras, né? A gente tá no país deles, tem que entender, respeitar, E se adaptar. se adaptar e levar. E quem não se adapta vai embora. E em alguns momentos eles deixam de ser frontais para ser mal educados. Sim, não temos para onde correr, mas também no Brasil nós encontramos muita gente assim. Em qualquer país que a gente Sim, vai, a gente qualquer, vai né? encontrar pessoas mal educadas e xenófobas. Mas É o a preço gente que se enfrenta paga. isso. A gente é o preço que se paga. É o Quer, preço que não se quer paga. sofrer isso, Fica no fica no Brasil. Mas ainda assim E- você pode sofrer isso. Sim, existe muito disso em relação aos nordestinos. sulistas com os nordestinos, Exato. ou nós brasileiros com os venezuelanos, com o bolivianos. A gente fala boliviano. porta, a gente é zoado sem fala porta Até ou com- porta. até Eu chegava sotaque. no Rio de Janeiro, meus amigos falavam, e aí, paulista? Fala É. porta. 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 Fala mar, Mar. fala amor. E aí, paulista? Isso é verdade. Tem. Eu tô numa fase em que, assim, eu já
Portugal é a minha casa. É o meu lar, é o país que abriu as portas para mim, que me deu a oportunidade de viver o meu sonho. E hoje eu tenho a paz no coração de saber que a minha escolha é certa. Então, quando eu vejo alguém falando mal de Portugal, eu já fico muito chateada do mesmo jeito que quando fala do Brasil. Sem ser ao português, imagine eles. Porque assim, a gente fala dos problemas do Brasil e tudo mais, mas se um português falar, a gente fala, ei, eu posso falar, você não. Exatamente. Então, quando eu vejo, principalmente nesses grupos de Facebook, tem muito da galera falando que vai embora, porque o salário mínimo é isso, porque Portugal aquilo, e tchau, aí eu falo, gente, mas assim, só dá tchau. É simples. Você esperou chegar em Portugal pra descobrir que a gente tem o menor salário da Europa? Um dos. Tipo, no Brasil você tem essa informação. Você teve que chegar em Portugal pra descobrir que a renda, os aluguéis são caros. Você consegue essa informação no Brasil, então, cara, pesquisa antes de vir. Tipo, o país tem os seus problemas, sim. Portugal não é um mar de rosas. Mas se você se preparar no Brasil antes de vir, essas pequenas porradas, elas vão doer menos. E a maioria das pessoas voltam mesmo. É o que eu falo pra todos os amigos vão quando embora. pergunta. Se prepara psicologicamente, que é o principal, psicologicamente é o mais forte. Sim. É o baque que você sente assim com pressão mesmo. Sim. E uma coisa que eu falo e repito sempre é que cada pessoa, a minha experiência da Gisele está sendo uma experiência muito boa. E vejo pessoas próximas da gente tendo experiências ruins com o mesmo público, no mesmo país, no mesmo governo. Então isso mostra pra gente que cada pessoa tem o teu destino, Exato. tem as portas que vão abrir pra você, não vai abrir pra mim, não vai abrir pra Monique, cada um vai ter a tua vida, a sua história. Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que algumas pessoas dessa sala, nós daqui, tomou alguma porrada de português, no modo de se dizer, alguma ignorância, algum maltrato. Desde tá aí rindo, não vai contar. Não vou contar, não. Mas sim, e aí se eu falar, eu nunca tomei um esporro de português. Pelo contrário, eu sempre fui muito bem tratado por eles. Então, ou seja, é a minha realidade, é a minha história. Ou uma sorte de ter trilhado um caminho onde eu encontrei só português e gente boa. boa. Com gente o tempo todo, imagina, eu tomo porrada direto. Exatamente. Olha, uma vez eu achei que eu fosse apanhar de uma portuguesa por uma vaga de estacionamento. Eu achei que fosse apanhar de uma portuguesa, mas isso não me afetou a ponto de fazer amizade com outros. Sim. Sabe? Sim. Então, eu acho que é muito da forma que você vê. Então, Talvez ela tava num mau dia, não é todos desse jeito no Brasil, você também arruma briga. Sim, com certeza. Então, tem muito isso. Eu acho que o intuito maior aqui do vídeo é eu aceitei participar do vídeo, principalmente para falar sobre a compra do meu apartamento, é dizer para as pessoas que pode dar certo sim, porque quando eu comecei, eu não sabia que poderia dar certo. Então, a gente se sente muito... Hoje eu comento com os meus amigos, já tem gente começando o processo para tentar também. E é bom ser o exemplo da pessoa olhar pra você e falar assim, meu, deu certo, porque Deu a certo. gente apanha tanto. Monique abriu as portas. A gente apanha tanto, a gente só toma. Então eu queria que muitas pessoas entendessem isso, que vai atrás, procura. E mesmo que não dê certo na primeira, não desistir. Não desistir, porque uma hora vai dar certo, sim. É possível. É possível, exatamente isso, é possível. A gente entra, às vezes, pensando que não é possível, porque a gente não tem um cartão cidadão e tudo mais. Uma coisa acho que a gente não comentou. Não precisa sobre ter a o documentação. o BI, Tanto né? eu como o Robson temos autorização de residência temporária. Temporária e detalhe, eu tenho residência, a Deise não tem. Ela conseguiu o financiamento do apartamento com o passaporte. Com o passaporte. Então, Com o passaporte. Unido aos seus ao documentos. ao sim. restante da documentação. Então, Exato. é possível. Não é só sofrimento. Portugal não é sofrimento, é conquista também. Eu fico feliz por quê? Porque é a minha irmã, né? Então, como familiar, a gente fica feliz com a conquista. E também porque quando acontece algo com alguém próximo de você, como o Robson, nosso amigo, e a Monique, meu familiar, fala, puta, eu vou também.
Né? A gente mora aqui... A culpa de eu estar aqui é sua. É verdade. A culpa de eu estar aqui é sua. Você sempre falou. De uma certa forma, eu e a Gisele, nós motivamos, direto ou indiretamente. Hoje já passa da casa de unidade, fomos para dezenas de pessoas que falam, putz, eles estão lá. Não é que a vida é um mar de rosa, como o Monique falou, mas se eles estão lá, eu também vou. Acho que dá certo. Uau. E quando eu e a Gisele chegou, não tinha um irmão, não tinha um amigo, não tinha ninguém para fazer o que normalmente se faz, né? Fica aqui em casa 2 semanas, chega aí. A gente saiu do aeroporto sem um lugar para ir. Sem um destino. Sem um destino. Não tinha ninguém, não tinha amigo, não tinha nada. Realmente foi do zero. Foi do zero. E é bom, e a gente fica feliz em poder abrir as portas e abrir essa porteira para que uma galera venha. E essa galera que a gente vê que veio por influência nossa, tá aí conquistando apartamento, abrindo empresa. O nosso outro irmão abriu uma hamburgueria. É a Monique, no meio de uma pandemia, onde está todo mundo fechando empresa, onde as pessoas estão se desfazendo dos seus bens, as pessoas estão perdendo emprego, vendendo, voltando, desistindo de um sonho, a outro lado da moeda, que é a gente que abre empresa, que conquista apartamento, que vai atrás das coisas e dá certo. E dá certo. É complicado, a gente precisa ver esse momento de pandemia e ver esse momento de crise como uma forma uma oportunidade de fazer dinheiro, de fazer história, de fazer com que as coisas deem certo. Sim, é isso. Eu acho que essa é a mensagem que devíamos deixar. Acho que tem muito assunto ainda sobre Tem. Portugal. Eu ontem, depois da gravação com o Dr. Célio Sauer, o WhatsApp, eu nunca vi meu WhatsApp, o Instagram daquele jeito e tal, e eu recebi algumas direções do que gravar. Fala sobre assunto tal, fala sobre assunto, sugestões. E tem gente que, se eu tiver alguém aí que seja da área de tecnologia da informação, se alguém está aí nos ouvindo e seja de TI, desde o Brasil e veio para cá e deu certo e abriu alguma empresa de TI, ou trabalha com TI e é bem sucedido com isso, tem história para contar principalmente, fala com a gente, porque uma das maiores sugestões é essa. Fala sobre TI, eu trabalho com isso, eu quero ir para aí, mas eu queria obter informações e eu acho que o canal de vocês vai me ajudar. Então, se tiver alguém de TI... A área do TI aqui é forte, é muito procurada, a mão de forte. obra não tem. Da mesma forma que a fibra ótica, a mão de obra é muito procurada. Muito procurada, não é? Muito procurada. Então não tem isso. Profissionais. Se tiver alguém aí que conhece de fibra ótica, fala com o Robson. Qual é o teu Instagram? Instagram é Raul Robson. Raul Ao Robson. contrário. Raul Robson. Só isso. Só isso. Achou você. É o que você tá, acho que dirigindo um carro na tua foto. Isso. Eu acho que é isso. E a Monique? @Nick Lima em Portugal. Nick Lima em Portugal. Nick com QE. Tiverem dúvidas sobre fibra ótica, sobre drones, sobre trabalhar na França, sobre qualquer coisa desse assunto, ou até mesmo sobre o financiamento habitacional que falamos aqui, fala com esses dois, chama esses dois. Se você for da margem sul, daqui de Lisboa, e quiser o contato da imobiliária, também tem. Eu passo, com certeza. E se você quiser saber como pega o lanche no McDonald's e entrega pro cliente... O serviço, é muito bom esse serviço, né? O lanche não reclama, o lanche não te xinga. Não. Você só pega ele aqui no ponto A, na rua, entrega no ponto B o dia inteiro, e ganha dinheiro com isso. É muito divertido. Trabalhar na rua é legal. Tem uma galera que pergunta também como que é ser motoboy delivery em Portugal. Fique à vontade. É isso. Obrigado por nos ouvirem falar tanta baboseira aqui, mas acho que dentro de tantas brincadeiras e risos, acho que saiu alguma coisa de útil para poder ajudá-los com conteúdo. Com certeza. Com informações. Obrigado a vocês, obrigado Daisy por chegar aí na metade da nossa gravação e tentar participar. Mariane, é isso? Acertei agora. Só tô que é bonita. Valeu, Robson. Obrigado. Nick, um abraço. Não, é nóis. Beijo pra todos. Tchau.